Santa Teresa d'Ávila, fundadora. Imagine uma mulher capaz de revolucionar a vida espiritual de toda a Igreja, desafiando as normas e inspirando milhões ao longo dos séculos. Santa Teresa d'Ávila, uma das mais importantes místicas e doutoras da Igreja, viveu uma vida de profunda intimidade com Deus, marcada por visões e experiências sobrenaturais que a levaram a reformar o Carmelo e a trazer novas luzes para o caminho da oração. Neste vídeo, você vai descobrir como essa santa incrível transformou sua própria vida e a de muitos, mostrando o poder da oração contemplativa e a coragem de uma fé vivida com intensidade. Inspire-se na história desta mulher extraordinária e descubra como sua vida pode ser um exemplo de entrega total a Deus e confiança na força da oração. No dia 15 de outubro, a Igreja celebra Santa Teresa d'Ávila, que entrou para a glória em 1582. Santa Teresa, que nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. A educação que seus pais lhe deram, assim como ao irmão Rodrigo, foi a mais sólida possível. Acostumada desde pequena à leitura de bons livros, o espírito da menina não conhecia maior encanto que o das vidas dos santos mártires. Tão profundamente foi impactada por essa leitura, que, desejosa de encontrar o martírio, combinou com o irmão uma fuga da casa paterna. Embora tenham tentado realizar esse plano, ele não se concretizou devido à vigilância atenta dos pais. A ideia e o desejo do martírio, entretanto, ficaram profundamente gravados no coração da menina. Quando tinha 12 anos, perdeu a boa mãe. Prostrada diante da imagem de Nossa Senhora, exclamou: "Mãe de misericórdia, escolho a vós para serdes minha mãe. Aceitai esta pobre órfã entre as vossas filhas." A proteção admirável que experimentou durante toda a sua vida, da parte de Maria Santíssima, prova que esse pedido foi atendido. Deus permitiu que Teresa, por algum tempo, se afastasse dos livros religiosos, preferindo leituras profanas que poderiam colocar sua alma em perigo. Também algumas relações íntimas com parentes levianos a conduziram ao terreno escorregadio da vaidade. O resultado de tudo isso foi a perda do fervor inicial, entregando-se ao bem-estar, companheiro fiel da ociosidade, sem, entretanto, chegar a perder a inocência. O pai, ao notar a grande mudança que ocorrerá na filha, entregou-a aos cuidados das religiosas agostinianas. Sua conversão foi imediata e firme. Uma grave enfermidade a obrigou a voltar para a casa paterna. Durante essa doença, percebeu o profundo desejo de abandonar o mundo e servir a Deus na solidão de um claustro. O pai, porém, se opôs a esse plano, mas Teresa, contrariada, fugiu de casa para se internar no mosteiro das Carmelitas em Ávila. No caminho, sentiu uma grande repugnância pela vida religiosa e por pouco teria desistido da ideia. Vendo nisso uma cilada do inimigo de Deus, seguiu resolutamente o caminho e, ao transpor o limiar do mosteiro, os receios e escrúpulos deram lugar a uma grande calma e alegria de coração. Durante o noviciado, Teresa experimentou outro relaxamento em seu fervor religioso, mas esse período foi breve. Deus mais uma vez tocou profundamente o seu coração, de forma tão sensível que Teresa, em lágrimas, prostrou-se diante do crucifixo e disse: "Senhor, não me levantarei do lugar onde estou enquanto não me concederdes graça e fortaleza suficientes para não mais cair em pecado e para vos servir de todo o coração, com zelo e constância." A oração foi atendida e, de uma vez por todas, extinguiu-se no coração de Teresa o amor ao mundo e às criaturas, restabelecendo-se seu zelo pelas coisas de Deus e por seu santo serviço. Foi-lhe revelado que sua conversão era fruto da intercessão de Maria Santíssima e de São José. Profundamente arrependida de seus pecados, submeteu-se a duras penitências, ainda que os confessores acreditassem que nenhuma de suas faltas fosse grave. Em visões, foi-lhe mostrado o lugar no inferno que lhe teria sido reservado caso tivesse continuado no caminho das vaidades. Tão impressionada ficou com essa revelação que decidiu restaurar a regra carmelitana em todo o seu rigor primitivo. Esse plano encontrou forte resistência por parte do clero e dos religiosos, mas, com a certeza de que agia conforme a vontade de Deus, Teresa iniciou a obra e triunfou. 32 mosteiros foram fundados por ela, e outros tantos reformados. Em todos, tanto nos conventos de religiosos quanto nos de religiosas, a antiga regra foi restabelecida. Essa obra sobre-humana não teria tido tanto sucesso se não fosse o cumprimento da vontade divina e se Teresa não fosse uma pessoa inteiramente dedicada a Deus, dotada das mais excelentes e sólidas virtudes, além de grande inteligência e profundos conhecimentos teológicos.
Santa Teresa possuía o dom de ler as consciências e de prever o futuro. Não lhe faltaram sofrimentos físicos e morais. Em meio às maiores provações, nos momentos em que lhe parecia ter sido abandonada pelo céu e pela terra, sua paciência e conformidade com a vontade de Deus eram imperturbáveis. No Santíssimo Sacramento, encontrava a força necessária para lutar e vencer. 8 anos antes de deixar este mundo, foi-lhe revelada a hora de sua morte. Quando sentiu que se aproximava, escreveu uma fervorosa carta circular a todos os conventos que fundara ou reformara. Recebeu os santos sacramentos com grande devoção e constantemente rezava jaculatórias como estas: Meu Senhor, chegou finalmente a hora tão desejada, que me trará a felicidade de vos ver eternamente. Sou filha de vossa Igreja. Como filha da Igreja Católica, quero morrer. Senhor, não me rejeiteis de vossa face. Um coração contrito e humilhado, não o desprezareis. Santa Teresa faleceu em 1582, aos 67 anos. Logo após sua morte, seu corpo exalava um perfume deliciosíssimo e até o presente dia se conserva intacto. Reflexões. Da vida de Santa Teresa podemos tirar 3 grandes ensinamentos. A importância da oração. Uma das graças mais preciosas que Deus pode dar ao homem é o amor à oração. Teresa possuía esse amor já antes de sua conversão à vida perfeita. Nada pior pode acontecer à alma do que perder o gosto pela oração. A alma que não reza, diz a nossa santa, perde o fundamento, é como um corpo paralisado pelo reumatismo, torna-se uma coluna de sal diante dos perigos que se aproximam. A oração perseverante vence todas as dificuldades e imuniza a alma contra todos os perigos. Santa Teresa experimentou o valor da oração ao aprender a vencer a si mesma e desapegar-se de todas as vaidades. Como suavizar a mortificação? Teresa escreveu: Não conheço dificuldade que me falte ânimo para enfrentar. Tenho provas disso, mesmo em situações difíceis. Se, ao começar uma obra santa, eu conseguisse vencer a resistência da natureza cobarde, sempre me via de parabéns. Se trabalhamos só para Deus, acontece que Ele, para aumentar nosso mérito, permite que a alma experimente certo medo, até o momento em que esta se resolve a agir. Quanto maior for o pavor antecedente, tanto mais pura será a alegria depois da obra executada, que inicialmente parecia impraticável. Se me é permitido dar um conselho, é este: aprendam pela minha experiência a nunca dar atenção ao medo natural do coração e a nunca desconfiar da bondade de Deus quando Ele vos der uma inspiração elevada e nobre. Se o único fim é sua honra, não duvideis do sucesso, pois Deus é grande e poderoso. O ensinamento que Teresa nos dá é que devemos ser corajosos e generosos. A generosidade que enfrenta as dificuldades e ama a dor quebra o medo, pois só Deus é o único objeto do nosso amor e temor. Teresa venceu o medo pelo amor e pela generosidade. O poder invisível da oração e do sacrifício. Esse poder é grande, tão grande que sua eficácia, às vezes, se manifesta na direção dos povos e da Igreja. Deus se aproveita do que é fraco para afastar grandes males e operar grandes coisas. Como poucos em seu tempo, Teresa, no silêncio da oração e do sacrifício, regenerou a fé e os costumes de sua nação. Com a reforma de sua ordem, Teresa fez mais pela conservação do catolicismo na Espanha e pela sua propagação ultramarina do que a Armada Invencível e o Tribunal da Inquisição. Sem a obra de Santa Teresa, a Espanha teria caído sob o domínio do protestantismo invasor, e com ela, as terras do Novo Mundo, a América Latina de domínio espanhol. No entanto, mais fácil é converter povos à religião do que reformar uma ordem. Essa foi a obra maravilhosa de Santa Teresa, a mulher forte, o assombro de seu século, de quem Deus se serviu para governar e orientar homens, simplesmente porque teve a coragem de confiar em Deus. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Oremos: o Senhor Deus, que por meio de Santa Teresa nos mostrais o caminho da oração contemplativa, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de buscarmos sempre o vosso reino e sermos fiéis à vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.